Estava em uma galeria de arte da cidade, imersa em um mundo de cores e formas, a luz suave refletindo nas telas expostas. As obras que eu ajudei a selecionar tinham um brilho especial. Eram um reflexo da minha paixão por ensinar e pela arte. A atmosfera era vibrante, com pessoas conversando e admirando as criações locais. Eu me sentia orgulhosa, como se cada pincelada fosse uma extensão de mim mesma. Enquanto admirava uma pintura abstrata, meu celular vibrou em meu bolso. Quem será? Pensei, olhando para a tela. A mensagem anônima me fez tremer. Cuidado com Felipe, ele não é quem você pensa. Meu coração disparou. Felipe, meu marido, um advogado respeitado e querido na nossa pequena cidade, não podia ser quem a mensagem sugeria. Eu tentei ignorar, mas as palavras ecoavam na minha mente como um mantra perturbador. Quando cheguei em casa, o cheiro do jantar invadiu minhas narinas. Felipe estava na cozinha, com um sorriso no rosto e um vinho tinto à mesa. Surpresa, preparei seu prato favorito, disse ele enquanto me abraçava. O ambiente era acolhedor, mas a mensagem ainda pulsava em minha mente. Você está bem, amor? Pareceu distante na galeria, ele perguntou, preocupado. Estou, sim, apenas pensando na exposição, respondi, forçando um sorriso. O contraste entre sua preocupação e o que eu havia lido me deixava inquieta. No dia seguinte, na escola, procurei Laura durante o intervalo, precisava desabafar. Laura, você não vai acreditar no que aconteceu, comecei e compartilhei a mensagem. Gabriela, isso é sério. Você precisa confrontá-lo. Segredos nunca são bons, ela disse, com a voz carregada de preocupação. Senti um frio na barriga. E se eu estivesse errada? E se a mensagem fosse apenas uma tentativa de me desestabilizar? Não sei se consigo fazer isso, Laura. E se eu estiver apenas me deixando levar pela paranoia? O dilema me consumia. A confiança que eu tinha em Felipe agora parecia uma miragem e a ideia de confrontá-lo me deixava em um estado de confusão absoluta. Decidi que precisava saber mais sobre Felipe e suas saídas misteriosas. A mensagem anônima ainda reverberava na minha mente como um eco persistente. Era uma noite de quinta-feira quando, armada com uma mistura de nervosismo e determinação, decidi segui-lo. Ajeitei meu cabelo e vesti uma blusa preta, tentando me camuflar entre as sombras da cidade. Meu coração pulsava forte enquanto dirigia até o bar que ele frequentava, um lugar que sempre parecia ter uma aura de segredo. Chegando lá, sentei-me em uma mesa ao fundo, onde a iluminação fraca me permitia observar sem ser vista. A tensão no ar era palpável e minha respiração se acelerou quando o avistei entrar, acompanhado por uma mulher que eu nunca havia visto antes. Ela tinha cabelos longos e escuros e uma risada que ecoava como uma sinfonia de promessas. Meu estômago se revirou. Ele não pode estar fazendo isso, pensei, enquanto observava se inclinar para ela, sussurrando algo que não conseguia ouvir. O que era aquele olhar cúmplice que trocavam? Minhas mãos tremiam e eu quase me levantei, mas o medo de confrontar a realidade me paralisou. Eu só conseguia pensar: o que está acontecendo com meu casamento? Na manhã seguinte, ainda me sentindo como um zumbi, decidi confrontar Felipe. Quando ele chegou em casa, um aroma delicioso de café fresco preenchia o ar, mas eu não conseguia me concentrar na simplicidade daquela rotina. Felipe, precisamos conversar, disse, tentando manter a voz firme. Ele me olhou surpreso, claro. O que aconteceu? Eu notei que você tem saído muito à noite. O que você realmente está fazendo? As palavras saíram com mais força do que eu esperava e a expressão em seu rosto mudou. Gabriela, eu estou apenas trabalhando em um caso importante. Você sabe como a profissão é exigente, ele respondeu, mas a insegurança na minha mente crescia como uma tempestade. Mas você não me conta nada. Não posso evitar de pensar que há algo mais, eu disse, a frustração transbordando.
Ele balançou a cabeça como se estivesse tentando me acalmar. Vamos conversar sobre isso mais tarde, por favor, eu prometo que vou te explicar tudo, ele disse. Mas as palavras não eram suficientes para apagar a sombra de dúvida que agora se instalava entre nós. Quando pensei que a conversa havia terminado, meu celular vibrou novamente. Era uma nova mensagem anônima: você está sendo enganada. A verdade está mais perto do que imagina. A adrenalina subiu e uma onda de determinação tomou conta de mim. Eu precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Não podia viver mais na incerteza. Enquanto a manhã se desenrolava, meu coração estava em um turbilhão. A mensagem anônima ainda ecoava na minha mente, e a necessidade de descobrir a verdade sobre Felipe se tornava cada vez mais premente. Decidi me aproximar de alguns colegas de trabalho dele, disfarçando minha curiosidade sob o manto da amizade. Um café aqui, um encontro casual ali, e logo me vi conversando com pessoas que até então eram apenas rostos conhecidos nas reuniões da escola. Você conhece a Ana, não é? Perguntei a Carlos, um dos professores de matemática, enquanto tomávamos café na cantina da escola. Ele olhou para mim com um semblante de surpresa. A Ana, sim, ela é cliente do Felipe, mas o que você quer saber sobre ela? Ele parecia hesitante, como se soubesse de algo que não queria compartilhar. Ah, nada demais. Só tenho ouvido falar muito dela e achei que poderia ser interessante conhecê-la melhor, respondi, tentando disfarçar a inquietação em minha voz. Carlos deu de ombros, mas percebi que ele estava atento à minha curiosidade. Nos dias seguintes, fui juntando pequenos fragmentos de informações. Todos pareciam concordar que a relação entre Felipe e Ana era mais do que apenas profissional. Essa revelação me deixou inquieta, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim se sentia cada vez mais determinada a descobrir o que realmente estava acontecendo. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava a gaveta do meu escritório, encontrei um velho diário de Felipe, escondido entre papéis. A ansiedade me consumiu, mas a curiosidade foi mais forte. As páginas amareladas revelavam inseguranças e desejos que eu nunca soubera que ele tinha. Por que ele nunca me contou isso? Pensei enquanto lia sobre suas frustrações e medos. A mistura de amor e desconfiança me sufocava. E eu me perguntei se tudo o que ele escreveu era uma fachada para encobrir o que realmente sentia naquela noite. Liguei para Laura. Preciso conversar com você, as coisas estão ficando muito complicadas, eu disse, a voz trêmula. Ela imediatamente percebeu a gravidade da situação. Gabriela, o que você descobriu? Você está bem? Laura perguntou, preocupada. Eu encontrei o diário do Felipe. Ele fala sobre uma cliente chamada Ana e não sei como lidar com isso. Eu preciso confrontá-la, respondi, sentindo a determinação crescer dentro de mim. Você tem certeza que isso é uma boa ideia? E se tudo isso for um mal-entendido? Você pode acabar se machucando mais. Laura tentou me dissuadir, mas eu não podia ignorar os sinais. Não posso mais viver nesse mar de incertezas. Preciso saber a verdade, mesmo que doa, declarei, sentindo uma força que não sabia que possuía. A decisão estava tomada e eu iria até o fim nessa busca por respostas. Eu me sentei em uma mesa no café da cidade, meu coração acelerado. O aroma do café fresco e o murmúrio dos clientes ao redor contrastavam com a tempestade de emoções que se aglomeravam dentro de mim. Ana chegaria a qualquer momento e eu não sabia se estava pronta para o que viria. A ideia de confrontá-la me deixava nervosa, mas a necessidade de saber a verdade era mais forte. Quando Ana entrou, meu estômago se revirou. Ela estava radiante, com um sorriso que parecia tão sincero. Oi, Gabriela. Que bom que você me chamou. Estava curiosa sobre esse projeto de arte que você mencionou, disse ela, puxando a cadeira e se acomodando à mesa. Oi, Ana, sim, eu queria conversar sobre algumas ideias de colaboração, respondi, tentando manter a voz firme,
mas a tensão no ar era palpável. Na verdade, eu queria discutir algo mais pessoal. Ela franziu a sobrancelha, percebendo o tom diferente na minha voz. Pessoal? O que você quer dizer? A verdade é que eu tenho ouvido algumas coisas sobre você e Felipe, eu disse, o coração batendo forte, e eu preciso saber se são verdade. Ana hesitou e, por um momento, o sorriso se desfez de seu rosto. Gabriela, eu não sei do que você está falando. Felipe é apenas meu advogado. Só isso. Só isso? Perguntei, a raiva começando a tomar conta de mim. Eu sei que ele tem se encontrado com você com frequência. O que mais está acontecendo entre vocês? Ela olhou para baixo, claramente lutando com suas palavras. Gabriela, por favor, entenda que Felipe e eu temos algo que você não pode imaginar. As palavras dela foram como um soco no estômago. Você está dizendo que vocês estão juntos? Eu não queria que você soubesse assim, mas sim, Felipe é mais do que um advogado para mim, ela confessou, a voz baixa. Sinto muito. Eu me levantei abruptamente, a cadeira arrastando-se pelo chão de forma barulhenta. Como você pode? Ele é meu marido. Como você pode fazer isso comigo? Ana olhou para mim, a dor nos olhos dela era evidente, mas eu não conseguia sentir compaixão. Eu estava tomada por um turbilhão de emoções, dor, raiva, traição. Gabriela, eu nunca quis machucar você, mas você precisa entender que Felipe não é quem você pensa que ele é. Eu respirei fundo, tentando processar a avalanche de informações. Então é verdade, ele me trai. Eu sinto muito, Ana repetiu, mas não havia nada que pudesse fazer para suavizar a dor que eu sentia. A raiva começou a se transformar em uma determinação feroz. Não podia deixar isso passar impune, eu precisava fazer algo. A traição de Felipe não seria apenas uma ferida em minha vida, mas um ponto de virada. O que eu faria a seguir? A ideia de expor Felipe e Ana começou a tomar forma na minha mente. Eles precisavam pagar. Sentada na mesa do café, com a luz da manhã filtrando-se através das janelas, eu olhei para Laura, sentindo o peso da minha decisão. Precisamos fazer isso, disse, cruzando os braços, tentando esconder o tremor nas minhas mãos. O plano que estávamos elaborando me dava uma adrenalina estranha, uma mistura de medo e empoderamento. Se não expusermos Felipe e Ana, eles continuarão agindo como se nada estivesse acontecendo. Laura sentiu os olhos brilhando com determinação. Eu sei que é arriscado, Gabi, mas você tem que se proteger. Não podemos deixar que eles zombem de você. A ideia de usar as redes sociais para revelar a infidelidade de Felipe parecia drástica, mas a indignação que me consumia não me deixava pensar em outra alternativa. Naquela tarde, enquanto Felipe se preparava para um encontro de trabalho, eu me tranquei no meu estúdio. As paredes estavam cobertas de pinturas que representavam meu mundo, um mundo que eu começava a perceber que estava sendo invadido por mentiras. Com o coração acelerado, comecei a redigir o post. A cada palavra digitada, uma onda de emoções me atingia. Felipe, o advogado que todos acham íntegro, tem uma amante. A verdade precisa ser dita. Ouvindo a porta se fechar, eu sabia que ele estava finalmente fora de casa. Respirei fundo, pensando em tudo que ele havia feito. Você não pode simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido, murmurei para mim mesma enquanto revisava o texto. Com uma mistura de ansiedade e determinação, cliquei em publicar. O som do meu coração batendo era ensurdecedor e, em questão de segundos, as notificações começaram a surgir. Isso não pode estar acontecendo, pensei, enquanto a primeira reação aparecia na tela. Inacreditável. De repente, a porta se abriu com força. Felipe estava ali, o olhar furioso, e eu pude sentir a tensão no ar. O que você fez, Gabriela? Ele gritou, a raiva transbordando em cada palavra. Você não tinha o direito.
Eu me mantive firme, mesmo com o aperto no coração. Você me traiu, Felipe. Eu tinha que fazer isso. Ele se aproximou, mas eu não recuei. Você se condenou e agora todo mundo verá quem você realmente é. A realidade do que eu havia feito começou a se estabelecer, mas a sensação de liberdade começava a me invadir. Eu não ia mais ser apenas a esposa confusa. Eu era Gabriela, uma mulher que não aceitaria mais mentiras. A porta da sala se abriu com um estrondo e Felipe entrou, os olhos ardendo de raiva. Eu estava sentada à mesa da cozinha, ainda sentindo a adrenalina da publicação que havia acabado de fazer. Ele apontou o dedo para mim, a voz tremendo. Você destruiu minha vida, Gabriela. Como você pode fazer isso? Destruir sua vida? Respondi, me levantando e dando um passo à frente. Você mesmo fez isso, Felipe. Você foi quem escolheu mentir. Eu apenas expus a verdade. A raiva que fervia dentro de mim era uma mistura de dor e indignação. Cada palavra que eu proferia parecia um golpe certeiro e eu estava pronta para todos os ataques. Você não entende o que está fazendo. A cidade inteira agora me vê como um monstro. Ele se aproximou, a fúria estampada em seu rosto. Você não pensou nas consequências? Nos nossos filhos? Eu pensei em tudo, Felipe, e o que você fez com a nossa família, com o nosso casamento? Isso sim é monstruoso. A cada palavra eu sentia uma onda de libertação, como se cada frase que saía da minha boca me aproximasse da mulher forte que eu desejava ser. Ele hesitou e, por um momento, a raiva deu lugar à vulnerabilidade. Eu nunca quis te machucar, eu só me deixei levar. E eu me deixei levar ao lado de um homem que não existe mais. O verdadeiro Felipe não era aquele que eu conhecia. Você se escondeu atrás de mentiras. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto, mas eu não iria me permitir fraquejar. Eu vou me reerguer e você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. A tensão na sala era palpável. Felipe se virou, incapaz de encontrar as palavras certas. A verdade estava sobre nós como um peso, e eu percebi que a cidade inteira já havia tomado um lado. As mensagens de apoio e encorajamento começaram a chegar e eu me senti envolta por uma rede de solidariedade. Minha amiga Laura estava ao meu lado e outras mulheres da comunidade começaram a se reunir, oferecendo não apenas apoio, mas também ajuda para o meu novo projeto de arte. Com o passar dos dias, o escândalo se espalhou e eu me vi cercada por uma energia renovadora. A cada encontro, cada conversa, eu sentia que estava recuperando partes de mim mesma que havia perdido. Ao longo dos anos, o projeto que eu estava desenvolvendo se tornou um símbolo de superação e força feminina. Era uma tela em branco, esperando para ser preenchida com as cores da minha nova vida. Na inauguração da exposição, o ambiente estava vibrante. Amigos e familiares vieram me apoiar e, enquanto eu falava sobre minha obra, uma mensagem anônima chegou ao meu celular. Com o coração acelerado, abri. Eu te admiro. Sua força é inspiradora. Naquele momento, percebi que, apesar da traição e da dor, eu havia encontrado um novo propósito. A traição de Felipe se tornou a chave para minha liberdade e autodescoberta. Eu sorri, sentindo que o amor e a amizade que eu quase havia perdido agora eram a base sólida da minha nova vida.